Fala galera, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Semana passada a gente conversou um pouco sobre padrões, como sempre. O nosso objetivo hoje é dar continuidade nisso com algumas inserções dentro daquilo que eu me propus a conversar com vocês hoje, baseadas em final de ano, em sombras, em padrões. E a ideia é a gente trocar, como sempre. A participação de vocês é fundamental para esse processo, para que a gente torne isso cada vez mais rico. Combinado? Bom, a semana passada, como sempre... Oi Marion. Boa noite, Érica. Semana passada, como sempre, a gente começou falando de padrões e a gente acabou aderindo a questões de relacionamento, entendimento de padrões, de onde vêm esses padrões e como eles se repetem na nossa vida, né? Hoje a gente vai falar um pouco disso também, mas a ideia é partir para um outro caminho. A ideia hoje é a gente falar sobre a criação, né? Sobre a cocriação. Isso está atrelado à luz e sombra, e isso está atrelado também ao início do ano, que é uma época que a gente faz um monte de promessas, um monte de sonhos, um monte de juras, relaciona uma série de desejos e acaba não conseguindo pôr muita coisa em prática, né? E o objetivo dessa conversa hoje é exatamente esse, né? A gente se autoconhecer. Esse é o processo, né? A gente fala sobre uma série de coisas, eu atendo pessoas e as pessoas vêm cheias de anseios e tudo mais e querendo mudar, mas muitas vezes elas não sabem nem o que elas querem mudar. Isso se torna um pouco vazio, isso se torna um pouco contraditório, porque se eu não sei o que eu quero mudar e como eu faço para mudar, a gente tem um problema. Entendem o que eu estou querendo dizer? É muito comum, é muito fácil a gente querer a mudança, né? Mas o quanto eu estou preparado para a mudança, o quanto eu tenho crenças anteriores à mudança que fazem com que eu efetivamente empaque e não consiga fazer nada. Vamos recapitular a nossa vida, tá? A grande maioria de nós fazemos promessas em todo início de ano. Eu presumo que, se não todos, quase todos que estão aqui hoje têm esse hábito. Fazer promessas. Então, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou parar de fumar, o ano que vem eu vou parar de beber, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. E vocês entendem que esse bloqueio, essa barreira, ele pode estar atrelado a alguma outra coisa? E eu estou falando isso porque eu quero deixar convidar vocês a um exercício de reflexão com base nisso que eu vou falar, tá? Eu quero que vocês entendam que muitas vezes uma promessa de ano novo, ela está muito mais relacionada a um bloqueio do que a possibilidade de realizar esse sonho ou essa promessa. Isso é muito importante de vocês entenderem. E isso pode ser um grande divisor de águas, né? Vamos lá. Todo mundo aqui faz promessa de ano novo? Se manifestem, vocês estão muito quietos hoje. Todo mundo faz promessa de ano novo? Todo mundo, quando vai virar meia-noite ou pouco antes, faz uma listinha das coisas que quer conquistar, que quer mudar? Todo mundo faz isso aí aqui? Quem faz promessa de ano novo? Me sinalizem, por favor. Porque é sobre isso que a gente vai falar. Joyce faz. Quem mais? Fê que tá aí. Bruna faz. Lu Pimentel, você tá aí? Faz. O que eu quero que vocês entendam? Carla faz. Legal. Silvana. Legal. Tati faz. Ionir faz. Laine faz. Ótimo. Legal. O que eu quero que vocês entendam e percebam, tá? Isso vai ser bem legal. Oi, Ana. O quanto de promessas vocês fizeram ao longo dos últimos anos
O quanto de promessas e de sonhos e de realizações vocês fizeram nos últimos anos e vocês não realizaram. Ou melhor, quantos por cento, por exemplo, das promessas que vocês fizeram de 2018 para 2019, vocês efetivamente realizaram? Se fez promessa de ano novo, André. Promessa sem programação é sua promessa. Legal, a gente já chega lá. É isso mesmo, Joyce, mas eu quero construir isso junto com vocês, para que isso faça sentido. Então, a grande maioria de nós, e se eu estiver generalizando, por favor, me sinalizem, mas a grande maioria de nós promete aquilo que quer, mas que no fundo sabe que talvez nem consiga cumprir. Saca? Lu não faz, legal. Bruna, consigo cumprir por umas 3 semanas e depois desanimo e perco o interesse. Ok. Fala, Márcio, grande abraço, cara. Ju, você também faz. Então vamos lá. Então a gente cria uma promessa, a gente cria um cenário ideal onde a gente se promete um monte de coisa. Combinado até aí? A gente se promete uma série de coisas que talvez a gente venha se prometendo há muitos anos, ou no caso do André, a cada 6 meses. Ok, bacana. E aí a gente chega no final do semestre ou no final do ano e a gente não realizou nada. Olha que raciocínio, Tânia, que coisa louca isso. Você já sabe que você não vai fazer. Oi, Rê. Rê também faz promessas de ano novo. Então a gente cria um cenário de promessas, de sonhos, de realizações, ou no caso da Tânia, nem cria com medo de se frustrar. Eu quero que vocês façam um exercício um pouco diferente dessa vez. E por favor, compartilhem isso comigo. Oi, Digiane. Esse é seu nome? Seja bem-vinda. Ou bem-vindo. E o exercício é bem simples. Legal? É um exercício de autoconhecimento, é um exercício para vocês se olharem. Alguns objetivos deram super certo este ano. Que legal, legal. Fê traça metas, em geral alcança 70%. Oi, Regina. Qual que é a ideia que eu quero propor para vocês? Eu quero que vocês façam a lista de vocês. E muito provavelmente vocês não têm mais a lista do ano passado. Certo? Muito provavelmente essa lista não existe mais. Ou seja, olha que louco, né? A gente faz uma promessa de ano novo e a gente perdeu a lista, a gente jogou fora. Todos os sonhos que a gente tinha planejado para 2019, a gente simplesmente jogou fora. Que merda, né? Então, a gente jogou os sonhos fora, né? A gente jogou os objetivos e as conquistas fora. A grande maioria de nós, eu não estou generalizando. As minhas, por exemplo, eu não sei nem onde estão. E esse ano eu me propus fazer diferente. É por isso que eu resolvi compartilhar isso com vocês. Qual que é o desafio e qual que é o exercício? Antes da gente falar de luz e sombra, eu quero deixar isso esclarecido e se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam no particular. Oi, Angel. Façam a lista, tá bom? Façam a lista de vocês. Eu quero que vocês analisem na lista de vocês o que em vocês impedem vocês de realizar aquilo lá. É uma proposta completamente diferente. Então vamos lá, o que você acha que você é capaz de conquistar, dá um ok. O que você acha que você colocou para se desafiar, eu quero que você olhe para a lista e entenda e busque onde está o desafio. E eu quero que vocês sejam, quem já fez sessão comigo sabe como é. Eu quero que vocês sejam o mais fora da caixa possível. Eu quero que vocês se lembrem do pai de vocês, da mãe de vocês, se eles conseguiram atingir esse objetivo ou se eles conseguiriam atingir esse objetivo. Eu quero que vocês olhem à volta de vocês, os irmãos, os parentes, as pessoas que de alguma forma contribuíram para a construção do padrão de vocês. É um pouco mais diferente do que o normal. Eu quero que vocês procurem aonde estão os seus bloqueios em alcançar os seus objetivos. Isso é autoconhecimento. Nem sempre as conquistas dependem só da... Legal. Eu discordo em partes, tá, Silvana? Eu acredito que 100% delas dependem só de você e daquilo que você emana e o quanto você acredita. Mas você já tem uma crença que os seus objetivos dependem de outras pessoas. Então você entende que isso já é um bloqueio. Certo? E aí a gente teria que entrar num conceito de física quântica e de outras coisas mais
que seriam muito complexas para a gente discutir aqui. Então, qual que é o desafio? Façam uma lista de desejos para o ano que vem. Sacou? Desejos, objetivos, sonhos, realizações, mudanças, hábitos, comportamentos e tudo mais. Legal? O que vocês acreditam piamente que vocês conseguem realizar, dá o ok, dá o check, acabou. E mudem. Acabou. Mudem. Aquilo que vocês têm dúvidas, se vocês são capazes de realizar, eu quero que vocês tentem buscar aonde estão esses bloqueios. E vão olhar para tudo. Olhem para os padrões dos pais, olhem para os padrões dos irmãos, olhem para os padrões de vocês, tentem entender o que é que vocês vêm repetindo ano após ano e por conta disso não conseguem realizar. Ficou claro? O meu objetivo com esse exercício com vocês é justamente vocês entenderem onde estão os seus bloqueios. Porque é exatamente isso que a Silvana comentou, né? Sobre os bloqueios estarem com ela. A gente atribui muitas vezes a responsabilidade ao outro. A gente atribui muitas vezes a responsabilidade a algo ou alguém que está fora. E nunca está fora. Oi, Aline. Nunca está fora. Está sempre dentro da gente. Então o que eu quero que vocês façam é justamente encontrarem em vocês, ou pelo menos se permitirem se cavucar, para de virar o holofote para o outro. Virem o holofote para a gente. Vira o holofote para você, se cavuque, entenda aonde está esse problema, entenda onde está esse bloqueio, entenda o que é que vem se repetindo que te impede de conquistar. E esse é o desafio, esse é o nosso desafio de vida. Enquanto a gente continuar vivendo, achando que o problema está no outro, achando que o bloqueio está no outro, a gente vai continuar repetindo a mesma merda, porque os outros vão continuar vindo com os mesmos bloqueios, porque eles estão sendo seu espelho. E a grande maioria das pessoas não entendem isso. Então o que eu quero que vocês façam? Se virem do avesso. Olhem para dentro de vocês, mesmo que isso doa. Olhem para os padrões dos pais de vocês. Vejam nessa lista e nesses sonhos, o quanto desses sonhos são seus e o quanto desses sonhos são dos seus pais. O quanto desses sonhos realmente vocês querem criar e o quanto desses sonhos vocês estão querendo criar para agradar algo ou alguém. E mais do que isso, o quanto de bloqueios existe em você para que você não alcance esses objetivos. Parece muito simples, mas é um exercício muito complexo. Muito complexo. Porque isso envolve você olhar para áreas dentro de você que normalmente você não quer olhar. E a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para os nossos bloqueios. Porque é muito fácil pôr a culpa no outro. Término de relacionamento, a culpa é de quem? Ah, é do outro. Ah, não consigo emagrecer, culpa é do quem? Ah, do outro. Ah, fui mandado embora do emprego, culpa é de quem? Ah, do meu chefe que era um filho da puta. Não. Virem isso pra vocês e procurem em vocês o que está se repetindo de uma maneira irracional e inconsciente. Esse é o nosso desafio enquanto ser humano. E pra tudo. Peraí. E quando a dificuldade vem de nós? Isso, mas toda dificuldade vem de nós, Bruna. Uma dificuldade de emagrecer, por exemplo, ela está muito relacionada a medos. A compulsão, ela está muito relacionada a bloqueios. No caso da compulsão alimentar, é um medo que de alguma forma você tenta suprir com a comida. Entende? E é isso que precisa ser desconstruído para que você consiga emagrecer. Márcio, em 2018 eu fiz um treinamento que pediram para criar metas para 2019. Eles iam entregar por correio até o final daquele ano, mas recebi somente na semana passada. Então, olha que besteira, né? Na verdade, eles mesmos já não cumpriram a meta deles, né? Olha que horroroso. Não pode perder o foco. Isso a gente tem que estar sempre de olho, sempre de olho. Porque se você estabeleceu aquilo como meta, gerenciamento de projetos. Você tem que acompanhar a construção desses projetos. Então, é olhar para tudo isso. Como é que você estabelece uma meta que você não tem acesso? Como é que você estabelece uma meta que você perde o papelzinho? Como é que você estabelece uma meta que você não recebe na sua casa de acordo com aquele que se comprometeu a te enviar? Tá tudo errado. Essa meta não tem que estar com o outro, ela tem que estar com você. Isso já está errado, né? Aí o cara ainda se compromete a mandar por correio e não manda. Putz, aí tem algo muito mais errado, né? Porque aí você vai olhar para a empresa e você vai ver que a empresa está completamente desestruturada também. Aí a gente tem um problema mais sério. Então vamos recapitular. Quero que vocês façam uma lista de coisas, uma lista de itens, uma lista de desejos,
uma lista de objetivos, uma lista de planos daquilo que vocês querem realizar em 2020. Essa lista tem que estar acessível, legal? Só que não é para fazer só a lista. Eu quero que vocês descrevam sobre esses tópicos com vocês mesmos e entendam onde estão os bloqueios em vocês para realizar aqueles objetivos. Isso é um grande desafio. Esse é o nosso maior desafio, porque vocês vão olhar isso para dentro, vocês não vão olhar para fora. E não me venham com desculpinha esfarrapada, tipo, ai, porque a economia... Não, esquece a economia. É você. Um grande professor meu me dizia que quem cria a crise somos nós mesmos. Então eu acredito nisso, eu compactuo com esse pensamento. Não existe crise. O quanto a gente cria essa própria crise para a gente viver nesse inconsciente coletivo. Então, o objetivo desse exercício é fazer vocês exatamente saírem disso, saírem dessa zona de conforto, porque é muito confortável, de uma maneira extremamente desconfortável, viver nesse caos, viver nessa crise. Por quê? Porque a culpa não é sua. Agora, se você trouxer essa responsabilidade para você, tudo vai ficar diferente. Se você trouxer essa responsabilidade para você e entender que aquela porra daquela meta você só não cumpriu porque você não teve capacidade, putz, aí tudo fica bem diferente. Porque você vai se mexer. E aí você vai se dar a oportunidade de se trabalhar. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande objetivo de vida. A gente só está aqui para se descobrir, a gente só está aqui para se melhorar. E a gente só consegue fazer isso olhando para suas próprias dores. Não adianta olhar para a dor de ninguém. Não adianta se conformar de que o Brasil está em crise e você está na merda por causa disso. Não adianta se conformar que você está acima do peso porque é genético. Não! Tá tudo errado. Eu quero que vocês façam justamente o contrário de tudo isso. Eu quero que vocês olhem, entrem em contato com vocês e entendam em vocês o que precisa ser trabalhado. Isso é mudar. Do contrário, é se conformar. Se vocês não fizerem isso com vocês, vocês vão continuar naquele processo. Sim, é isso aí, Márcio. Esse vídeo é incrível, inclusive. Porque é muito cômodo, né? Todos os meus problemas serem do outro. Ah, a relação acabou porque o outro foi filha da puta. Não, pera. Por que é que eu criei uma relação assim? Ah, eu não consigo... Não. Parou. Vamos acordar, vamos despertar. É esse o convite que eu estou fazendo para vocês. Isso não é fácil. Você olhar para o seu padrão de infância e tentar descobrir em você um bloqueio que de repente você herdou do seu pai, da sua mãe. Isso é crescer. E aí a gente tem ferramentas para trabalhar isso. Então esse é o meu convite para vocês para a cartinha de 2020. Eu quero que vocês relacionem os sonhos, os objetivos, os planos, as propostas e tudo mais que vocês quiserem. E eu quero que vocês olhem atentamente cada um desses itens e descubram em vocês o que impede vocês de alcançar esses objetivos e esses sonhos. E vocês vão ver que tem objetivo lá que vocês devem ter colocado nas listas dos últimos 10 anos. E é aí que está o nosso crescimento. É aí que está o nosso plus. É aí que está o nosso aprendizado. Aí que é um processo de autoconhecimento que realmente vai te levar para algum lugar. Do contrário, é mais do mesmo. Né? Do contrário, é ler livrinho de autoajuda. Muda alguma coisa de autoajuda nos primeiros 30 dias. Depois esquece. Que é o que a Bruna acho que falou aí em cima. Não sei se foi a Bruna. Que falou que ela faz e depois de 3 mesinhos acabou. Acabou tudo. Ela já não faz mais nada. Então é esse o objetivo. É essa a proposta que eu faço para vocês sobre esse conceito. E aí a gente vai entrar no segundo tema e vamos falando mais, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês por favor me sinalizem. Não é pra ter medo não, Fê. Você já tá fazendo isso, você já tá num puta processo de despertar legal. A gente já fez sessão, a gente você já foi pra vivência. Olha quanta cavucada você já tá dando. Você não tem que ter mais medo do que tá aí dentro. Você já tá num ponto que você não consegue mais voltar. Isso é legal, porque se torna um grande hábito. Se olhar se torna quase que uma premissa para você viver, porque você vai parar, é autorresponsabilidade. A gente já falou disso em outras lives. É autorresponsabilidade, é olhar para você e entender o porquê que você está criando esta merda. Simples assim. É isso aí, Márcio. Se não aplicar, vira vácuo. Isso tem a ver com o segundo tema de hoje, que é a questão da luz e sombra. O que são as sombras? São as nossas partes que estão ainda no inconsciente. São as nossas partes que são irracionais.
que são os padrões, eu chamo de padrões, né? Então, os relacionamentos tóxicos, a dificuldade de emagrecer, a dificuldade de parar no emprego, a dificuldade de ter prosperidade, a agressividade, o vício, a compulsão e tudo isso que você continua vivenciando, experimentando numa esfera inconsciente. E aí você diz para você mesmo, você põe na listinha, né? Ai, quero parar de fumar. Mas o seu inconsciente está programado para o vício. E se você não olhar para a causa desse vício, você vai continuar vivendo na merda. E isso é tirar da sombra, trazer a luz da consciência para a sua sombra. Isso é o grande... Patrícia Flack não sabe se entra como empresa ou como pessoa física. Beijo, Patrícia Flack. Então é isso que eu quero que vocês olhem. Num processo de luz e sombra, quanto mais a gente conseguir levar a consciência a essas nossas partes irracionais, essas nossas partes obscuras, mais a gente cresce, mas a gente só consegue fazer isso se virando do avesso. Não existe processo de autoconhecimento sem que você tenha que pôr a mão na lama. Não existe. Boa noite, Graça. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? É olhar para a sombra. Porque é essa sombra que vai trazer suas respostas. É nessa sombra que estão contidos os seus padrões. É nessa sombra que estão contidas as suas dores. Porque o que já está na luz da consciência, ok. Você já trabalhou, já está consciente, já está diferente, já está ressignificado. Agora, enquanto você está no padrão irracional, no padrão inconsciente, você vai continuar atraindo mais do mesmo e nada vai mudar. Então entendam que um assunto tem totalmente a ver com o outro. Quando a gente fala de planejamento de ano novo, se você não olhar para as sombras que te impedem de realizar essas metas do ano que vem, você nunca vai se trabalhar. Nunca. Porque você vai continuar vivendo o mesmo problema, você vai continuar vivendo a mesma dor, você vai continuar repetindo o mesmo padrão. E aí, sair do relacionamento, você vai sair assim, ai, que legal, estou livre do relacionamento tóxico e nunca mais vou me relacionar com alguém assim. Mentira, seu próximo namorado vai ser igual, sua próxima namorada vai ser igual. Por quê? Porque existe uma sombra, existe algo dentro de você que atrai relacionamentos iguais. E gente, esse é só um exemplo, isso aí vale pra tudo na vida. Isso vale para grana, isso vale para trabalho, isso vale para comportamento, isso vale para hábitos, isso vale para vícios, isso vale para tudo. Eu brigo com o meu filho demais. Vamos olhar onde está essa criança sua ferida para você parar de descontar no seu filho. É um lado obscuro, é por isso que chama de sombra, Érica. É isso mesmo. Jung, né, tem esse conceito de sombra. A PNL também trata muito as sombras e as partes, né? A PNL a gente olha o nosso inconsciente como partes. Então partes nossas é lua, né? Uma parte da lua está na sombrinha. Então qual que é o nosso objetivo? Iluminar essa lua com um monte de holofote e deixar ela brilhando inteira. Pra gente enxergar cada craterinha. Porque é só olhando para cada craterinha que a gente pode fazer um trabalho legal. Senão a gente não consegue. Se a gente ficar no raso, a gente nunca consegue acessar aquilo que está na profundeza. E nós temos muita profundeza. Nós somos um iceberg. O que está na consciência é 10%. E até quando a gente vai ficar brincando de ser rasinho? Até quando a gente vai ficar sem querer se cavucar? Até quando a gente vai querer ficar sem olhar para dentro de verdade e buscar as nossas respostas? Porque são essas respostas que vão trazer soluções para aquilo que você tem de problema. O quanto a gente vai ficar brincando de cabra cega? É esse o convite que eu faço para vocês. Porque no momento que você faz uma lista de fim de ano e você se olha do avesso e você entende o que em você te impede de alcançar seus objetivos, puta, bingo! Você está fazendo talvez o maior trabalho terapêutico que você pode fazer na sua vida. Para de culpar o outro e vira o holofote para você. Para de atribuir essa responsabilidade a alguém e chama essa responsabilidade para você. Isso é crescer. Isso é aprender. Do contrário, qualquer coisinha que vocês fizerem vai continuar na mesmice, vai continuar na superficialidade. E quem está falando isso para vocês é alguém que se vira do avesso há 6 anos e ainda não descobri metade das minhas sombras. Simples assim. Vocês acham que é fácil? Não é. Não é um trabalhinho que você vai começar hoje, que amanhã já está resolvido, não. Mas vocês precisam dar o primeiro passo para que vocês entendam a grandeza desse resultado. O quanto esse resultado vai fazer bem para vocês. Isso é legal.
Não, eu acho que nem culpada, viu, Érica? Eu acho que culpa é uma palavra muito dura. Vamos mudar isso para responsável? Não é mais leve? Você dizer que você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso? Porque a culpa, ela tem uma conotação ruim. Culpa pesa no ombro, aí você vai começar a ter tensão no ombro, você vai ficar ruim. Responsabilidade. Porque a responsabilidade te impulsiona, a culpa te amarra, a culpa te prende, a culpa te afunda. Então vamos mudar isso para responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. Enquanto a gente não enxergar isso e atribuir essa responsabilidade ao outro, a gente vai ter um problema. Porque a gente não vai conseguir se melhorar, a gente não vai conseguir se olhar e a gente vai estar sempre achando que a culpa é do outro. E a gente tem que dar, não é só o primeiro não, a gente tem que dar vários passos, vários, porque é um passo depois do outro que vai te levar para o crescimento, é um passo depois do outro que vai te fazer se enxergar, que vai te fazer se melhorar, que vai fazer você parar de repetir padrões de uma maneira irracional, inconsciente, só assim. E de verdade, no momento que vocês fizerem isso, vocês não vão nem conseguir ter raiva do outro. Porque o outro, ele te ajudou. Olha que legal. A gente quer sempre encontrar um culpado, é isso aí. Não, tudo começa do primeiro passo, né? Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Quando eu comecei a fazer esse trabalho comigo, porque esse trabalho que eu faço hoje enquanto terapeuta, ele começou num laboratório fazendo comigo. Aí eu fui estudar psicanálise, PNL, blá, blá, Axis, Theta Healing, constelação e Tantra e mais um monte de coisa. Quando a gente começa nesse processo, a gente não consegue mais voltar atrás. Porque você começa a virar um comportamento saudável no momento que você se enxerga corresponsável ou responsável direto pelas suas realizações. E aí você tira. E o outro, eu estava falando do outro, né? Ah, a namorada terminou comigo, o namorado terminou. Você vai olhar para o outro com uma gratidão tão grande por ela ter te dado a oportunidade de se descobrir, ela ter te dado a oportunidade de se trabalhar, que vocês não têm ideia, galera. Porque cada término de uma relação se torna um baita evento, um baita aprendizado. Ai, mas eu sofri. Sofreu, você vai sofrer sempre, tá? Desculpa, não vamos querer passar um pano, não. Você vai sofrer sempre, porque é luto. Se você amava, se você gostava, se você queria, é luto. Agora, o quanto você vai transformar esse luto, essa dor, em crescimento? Aí é o grande segredo da brincadeira. Porque se você simplesmente se fechar no seu casulo e continuar sentindo raiva e pondo a culpa no outro, a dor vai continuar aí. E eu imagino que vocês não querem que a dor continue aí. Eu imagino que vocês querem evoluir. Eu imagino que vocês querem crescer. Certo? Vamos lá, vamos a Tânia. Eu queria parar de implicar com a minha mãe como se ela fosse minha filha. Falar de boca cheia, repetir pela 10ª vez a mesma história, falar alto, tudo. Legal. Então, entenda uma coisa. O quanto, de alguma forma, Tânia, a sua mãe, ela foi mãe em algum momento. Ou ela se vitimizou, ou ela se fez de coitada, ou ela abriu mão do posto dela de mãe. E aí no momento que você cresce, você meio que se vê corresponsável por isso. Isso é bem típico de mãe narcisista, tá? Bem típico. Esse comportamento de mães que se colocam na condição de vítimas para que os filhos assumam essa responsabilidade é típico de mãe narcisista. Porque ela criou uma necessidade para que você fique refém dela, né? Só que no caso ela se colocou como necessidade. E aí você tem que atender a necessidade dela. Então é desconstruir esse padrão que foi criado lá na sua infância, onde provavelmente ou ela te super protegeu, ou ela te mimou demais, ou ela criou em você essa necessidade, até que ela faça assim, pronto, agora você cuida de mim, toma essa responsabilidade que ela é sua. Sacou? Você precisa olhar para isso e trabalhar isso de uma outra forma, porque senão você vai continuar repetindo esse padrão. Oi, Ed, não é verdade, você comentou alguma coisa comigo, mas não sei de detalhes, mas isso já é um passo. Agora, mais do que dar um passo,
É olhar para o que aconteceu, o evento que aconteceu, e, gente, é absorver o máximo que você puder desse evento. Porque é esse evento que vai te mostrar o seu processo, é esse evento que vai te mostrar o seu crescimento. É nesse evento que você vai aprender. Marion, você que o diga, né? Essa busca não acaba mais. O quanto mais você se buscar, mais você vai ter sede de você. Olha que legal isso. Ter sede de você. Vou até postar isso depois, que eu gostei dessa frase. Porque é um processo sem fim. Né? Você se livra de crenças, de amarras, de padrões, de religiões e de um monte de coisa, e você entende que aquilo ficou pequeno. E aí você quer dar um passo maior, e outro passo maior, e outro passo maior, e outro passo maior. Só que você começa a perceber o seguinte: para eu chegar no segundo degrau, eu tenho que descer lá no porão e eliminar todas as coisas que me impedem de chegar no segundo degrau. Aí legal, agora eu quero o terceiro degrau. Você tem que voltar lá no porão e tirar tudo aquilo, todo o entulho que te impede de chegar no terceiro. E assim vai para o quarto, assim vai para o quinto. Então a gente começa a entrar num processo, num vórtex de querer se conhecer, de querer se descobrir, de querer se melhorar, eliminar padrões, eliminar crenças, eliminar dores, eliminar tudo, para que você se reconheça em você. Porque de verdade a grande maioria de nós não se reconhece mais. A grande maioria de nós não sabe mais quem nós somos. Por quê? Porque a gente foi tão influenciado e tão intoxicado nos últimos anos das nossas vidas, e desde que a gente nasceu, que a gente em algum momento perde a nossa identidade. Isso tudo está dentro da gente. Esse resgate todo está dentro da gente. Essa informação toda está dentro da gente. O quanto você está disposto a se machucar para se curar? Mais uma frase legal, ó. O quanto você está disposto a fazer isso? Só que tem uma diferença. Oi, Cacau. Só que tem uma diferença. E eu vou dizer pra vocês, é bem simples. Se você tem que amputar um braço, o que você prefere? Ficar tirando de pedacinho em pedacinho ou arrancar o braço de uma vez? Eu prefiro arrancar o braço de uma vez. De verdade. Eu acho que dói menos. Porque dói uma vez só. E é esse o autoconhecimento. É esse o crescimento. É esse o processo. É isso que todo mundo devia fazer e ninguém faz porque tem medo. Ou porque o inconsciente coletivo não deixa despertar. É bem sair da Matrix. É isso. Não é nada mais do que isso. É olhar para você não mais enquanto vítima do universo, vítima de Deus, vítima seja lá do que for, do obsessor. Não. É olhar para você como responsável, não culpado. Gente, por favor. Culpa é um negócio que eu quero que vocês abominem da vida de vocês. Responsável. Vocês são responsáveis pelo crescimento de vocês. Vocês são responsáveis pela evolução de vocês. Vocês são responsáveis para colocar a vida de vocês aonde vocês querem que essa vida esteja. E não nada nem ninguém. Edna, mas não tem problema. Eu comecei nesse processo com 33 anos. Eu estou com 38. E vou parar quando eu desencarnar. Isso se eu não tiver esses outros tipos de crescimento em outras esferas, em outros níveis de consciência. Não tem fim, cara. Pra gente começar a estudar umas coisas mais loucas aí de pleidiano, de arcturiano, de alienígena, de buts, aí ferrou. Você vê que a evolução também existe do lado de lá. Então a grande questão, isso aqui no que eu tô falando pra vocês não é nada místico, tá? O que eu tô falando pra vocês, principalmente essa questão de luz e sombra, isso é psicologia analítica e PNL. Ponto final. Não tem fim. E se vocês acharem que um dia vai parar, puta, desculpa, hein? Desculpa frustrar vocês aí. Vamos trabalhar essa expectativa, vamos trabalhar essa frustração. Porque não tem fim. E eu espero que não tenha. Essa é a real. Porque senão, se tiver fim, é porque você se acomodou. Uma frase que eu sempre uso: o dia que eu disser pra vocês aqui nessa live que eu sei de alguma coisa, é porque definitivamente eu não sei nada. Conhecimento é infinito, gente. O quanto a gente tem que estudar, o quanto a gente tem que aprender para poder começar a ter um cheiro de uma verdade que você nem sabe se é a verdade. É isso.
mas sobretudo a nossa própria verdade. Se vocês não conhecem nada de vocês, como é que vocês vão alegar que vocês conhecem alguma verdade? Porque o padre falou, porque o pastor falou? Esquece. Saiam desse inconsciente coletivo, por favor. E eu não estou metendo pau em religião não, tá? Eu só estou dizendo que a gente acaba de alguma forma virando massa de manobra. O processo que eu estou propondo para vocês e oferecendo para vocês, de vocês fazerem para esse ano novo, cara, é um processo que pode certamente mudar boas questões na vida de vocês que vocês não estão conseguindo mudar há anos. Dói, vai doer, ou espero que doa. Porque aí é crescer. A criança quando vai, eu sempre uso essa frase, a criança quando vai aprender a andar, ela cai, ela se machuca, mas aí ela levanta e ela não cai de novo. Aí quando ela for correr, aí ela vai cair de novo. Aí ela vai levantar, aí ela vai conseguir correr de novo. Quando ela for comer papinha a primeira vez, ela vai se sujar inteira. Na segunda, um pouco menos. Até que um dia ela consegue cortar até o bifinho dela. Isso é crescer. Agora, imagina se a gente nascesse andando, falando, comendo com um diploma de faculdade. Não teria graça. A gente não daria valor. Seria vazio. A gente precisa passar por esse processo, galera. Porque isso é um processo de reconstrução, isso é um processo de crescimento, isso é um processo de fortalecimento, isso é um processo de aprendizado, isso é um processo de olhar para as suas dores. Todo dia é um dia diferente, é isso aí, Joyce. Hoje eu acordei diferente do que eu acordei ontem, e amanhã eu vou acordar diferente do que eu acordei hoje. Qual a grande diferença? Eu não vivo mais, eu não quero mais saber como é que eu vou acordar amanhã, porque eu estou no agora, eu estou no presente. Isso me poupa da ansiedade. É simples, mas aí a gente já está entrando num outro tema. Vamos voltar para luz, sombra e ano novo. Então entendam. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Entendam. O objetivo dessa live hoje foi pedir para vocês fazerem a listinha de sonhos e de objetivos para o ano novo. Legal? Então, eu quero que vocês façam essa lista. E quando terminarem de fazer essa lista, eu quero que vocês olhem para essa lista de novo e se cavuquem. E entendam o seguinte, o que dessa lista eu sou capaz de fazer? Isso a gente não precisa olhar agora, apenas façam. Se você é capaz de fazer, faça. Legal? A gente não tem problema aí. Mas eu quero que vocês olhem aquilo que vocês vão ter dificuldade de fazer. Eu quero que vocês busquem nessas dificuldades o que em vocês impedem vocês de conseguir realizar aquele objetivo. Sempre em vocês, nunca no outro. Que bom, Tânia, ela vai ficar disponível aí depois se você quiser olhar, compartilhar. Poxa, por favor, me ajuda a divulgar aí. E aí, à medida que vocês vão olhar para tudo isso, para os pais, para os padrões dos pais que te impedem de alcançar aquele objetivo, para os padrões de família que te impedem de alcançar aquele objetivo, quais crenças vocês têm que impedem vocês de alcançar esse objetivo, é esse o exercício, é esse o desafio. Porque dessa forma vocês vão se conectar com as suas sombras. E dessa forma vocês vão crescer. E aí eu quero que vocês fiquem atentos à listinha. À medida que o ano vai passando, vão olhando. Pô, isso aqui eu falei que eu era capaz de fazer, mas eu não consegui fazer. E agora? Vamos entender o porquê é que você não conseguiu fazer. Ou outra, essa aqui que eu achei que seria difícil foi super fácil. Talvez não exista nenhuma crença ali. Então vão olhando, vão acompanhando a evolução dessa lista, porque isso vai determinar o crescimento de vocês no próximo ano. Não só financeiro, emocional, blá blá blá, mas o crescimento enquanto indivíduo. É vocês crescerem dentro de vocês mesmos. E de verdade, não adianta fazer processo nenhum. Não adianta fazer processo nenhum, seja ele de terapia, de coach, de constelação, de Theta Healing, nenhum, se você não olhar para essas sombras. E é isso que a gente precisa trabalhar, porque é ali que estão as suas travas emocionais. E são essas travas emocionais que a gente precisa desconstruir, são esses bloqueios emocionais que te impedem de chegar onde você quer chegar, porque existe alguma crença, alguma sombra, alguma dor, algum trauma que precisa ser desconstruído. Por isso que eu volto a dizer, por isso que a autoajuda não funciona. Dura um mês. Isso faz sentido para todo mundo? Quem aí já comprou um livro de autoajuda achando que ia mudar a vida e, putz, nem leu se bobear? Por que isso? Se existe alguma trava em você anterior ao processo,
Pera aí que eu já respondo, Joyce. Anterior, na verdade eu estou te respondendo isso agora. Se existe um trauma, uma crença, uma dor, um problema anterior à mudança, vocês não conseguem mudar nem com o Mastermind, no meu ponto de vista, claro. E o que eu estou falando para vocês, volto a dizer o que eu sempre falo em todas as lives, esse é o meu ponto de vista. E a gente está aqui para discutir isso juntos. Não existe verdade absoluta aqui. Isso é o ponto de vista com base em tudo aquilo que eu estudei até hoje. Então, Cacau, aí eu vou te devolver com uma pergunta, tá? O que dói mais? Continuar na inércia ou se permitir mudar? Aí a escolha é sua. Ninguém no planeta pode escolher isso por você. E faça essa reflexão. Qual o tamanho dessa dor da inércia e qual o tamanho da dor de se cavucar e doer pela última vez? Olha que legal, cara. Qual dor é mais legal? Aquela dor recorrente, né? A cada término, a cada problema, a cada blá, eu sinto a mesma dor? Ou você se virar do avesso e arrebentar? Sem problema, Ana. Eu pensaria 2 vezes, tá? Porque, por experiência própria, se movimentar dói, mas não se movimentar dói muito mais. Joyce, você responde sua pergunta? Então eu vou reforçar isso. Mastermind, coach, dependendo da linha, coach em geral, autoajuda, são processos que eles vão agir no comportamental na grande maioria das vezes. E se existe alguma trava emocional que está anterior ao comportamental, você não vai conseguir trabalhar. Você vai ser muito doloroso executar. E você já viveu isso, você sabe que quando a gente tira uma causa emocional, a área flui. Vamos lá, Bruna. Se a gente sabe qual é a maior dificuldade que impede alcançar o objetivo, o que fazer para excluir isso? Não existe excluir, Bruna. A partir do momento que você descobre que aquilo é uma trava, automaticamente isso já vem para o consciente, isso já vem para a luz da consciência. Certo? Porque saiu da escuridão. Óbvio que existem trabalhos, e aí é procurar uma terapia, né? É procurar ajuda. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer sozinho. Se olhar e entender 80% do caminho. Muito provavelmente você vai precisar de um profissional para te ajudar a ressignificar isso. Mas trazer à luz da consciência já é um baita processo. Um baita processo. Porque ali já é a dor, né? No momento que você consegue sair dessa dor e consegue falar assim, poxa, então isso é por causa disso. Você concorda que já está no consciente, não está mais no modo automático? E aí a gente tem que trabalhar isso. E aí ressignificar essa dor, ressignificar essa causa, ressignificar esse problema, ressignificar esse trauma, ressignificar. E aí tudo muda quando você muda. Certo? Entenderam o exercício? Eu não vou estender muito mais a live não, já deu 45 minutos. Entenderam o exercício? Façam esse exercício. Não é por mim não, tá? É por vocês mesmos. Todas as dicas que eu dou aqui é porque vão ajudar vocês de alguma forma. Volto a dizer, é a responsabilidade de cada um, a autorresponsabilidade de cada um fazer ou não fazer. Então entendam que essa proposta é para de alguma forma ajudar vocês a começar a encontrar esses bloqueios, essas travas. E isso vai fazer uma diferença tremenda na vida de vocês. Simples assim. Valeu, Marcião. Início de janeiro eu tô por aí, hein? Vamos ver se a gente toma um café. Vamos resolver, né? Cacau, espero não ter pego pesado com você, não. Mas é bom você pôr na balança essas dores, né? O que dói mais. Beleza? Então, é isso. A gente ainda tem algumas semanas até o final do ano. Talvez eu vou abordar esses temas mais algumas vezes. Arruma 10 clientes pra mim aí que eu vou, Cacau. Vou só ir. E vamos nos ajudar. A gente está aqui para isso. Isso é crescer.
Isso é evoluir, isso é aprender. E não faz sentido a gente vir aqui a passeio, né? Vamos combinar? Vamos combinar isso no particular depois, Cacau. Me arruma 10 clientes aí que eu passo uma semana aí. Certo, galera? Então é isso, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado, como sempre, pela participação de vocês. Obrigado pelas dúvidas, pelos esclarecimentos. Eu aprendo um monte com essa nossa conversa, tá? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E uma linda semana para vocês, beleza? Beijos, boa semana. Tchau.